Você já ouviu falar em TDAH? TDAH corresponde a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso não significa que todas as pessoas agitadas, hiperativas ou desatentas possuem esse transtorno. Mas, se algumas características estão presentes na vida dessa pessoa, mesmo essa pessoa não estando passando por um momento emocional ou que por alguma outra razão leve a ela estar agitada ou ela estar distraída. A pessoa possui algumas características de distração e de agitação em vários aspectos da sua vida. Isso está interferindo na escola, no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente profissional, no caso dos adultos. Quando essas características interferem nesses contextos, aí sim é significativo que se levante a hipótese do TDAH. Uma criança com TDAH, normalmente, é aquela criança que parece estar no mundo da lua, sempre distraída, ela não consegue concluir suas tarefas, às vezes ela esquece muito material escolar, parece ser uma criança desorganizada. Isso é muito característico das meninas. No caso dos meninos, eles têm uma tendência mais à agitação, a ser hiperativa, aquela criança que se mexe o tempo todo, dificilmente permanece sentada. Neste caso, é muito importante que se levante, então, algumas hipóteses. No caso do adulto, o adulto com o TDAH, ele já não tem mais aquela desatenção ou aquela hiperatividade, isso diminui um pouco na fase adulta. Todavia, como o transtorno ele não tem cura, ele tem apenas melhora de acordo com as intervenções. O adulto com TDAH é aquele adulto que também possui uma certa desorganização, ele esquece de dar recado, ele esquece alguns compromissos. É aquele adulto que, se ele vai ao supermercado para comprar apenas 3 itens, ele acaba esquecendo um item. Aquele adulto que ele abre a geladeira ou o armário para procurar algo e depois de aberto ele já não lembra mais o que ele estava procurando. Então essas são aí algumas características do TDAH. Para diagnosticar o TDAH, não existe um exame específico. O que acontece, na verdade, são exames complementares. Ou seja, no caso da criança, ela vai a um psicopedagogo, será feita uma avaliação. O psicopedagogo ele vai levantar informações do contexto familiar, ele vai pedir também que a escola venha a entregar algumas informações pedagógicas. E pegando todo esse relato da avaliação psicopedagógica, a criança será encaminhada então ao neuropediatra, e o neuropediatra sim é que vai, baseado na informação multiprofissional, ele vai então fechar um laudo do TDAH. Normalmente, a intervenção, o cuidar desse transtorno, ele é feito com um psicopedagogo que vai trabalhar algumas atividades de concentração, de memória, algumas atividades que vai diminuir toda essa agitação, essa hiperatividade, porque a criança com TDAH, ela não é uma criança preguiçosa e ela também não tem nenhum problema com a aprendizagem. O que acontece é o fato dela ser desatenta, o fato dela ser agitada, dela não manter o foco, talvez, de uma explicação do professor. Isso venha comprometer o seu aprendizado. E por isso ela precisa da intervenção psicopedagógica, que vai estar trabalhando questões voltadas para essa área da desatenção e da hiperatividade. Em alguns casos, é necessário medicar. A medicação, então, será feita pelo neuropediatra. Existe algumas tomadas de decisões que vai facilitar a diminuição dos sintomas do TDAH. Como, por exemplo, manter uma rotina saudável, a criança que tem o horário certo para acordar, o horário certo para dormir, a criança que tem o horário certo para fazer suas atividades escolares, um ambiente calmo, tranquilo, onde não se tenha ruídos, para que não venha tirar o foco dessa criança.
Ao falar com essa criança, é importante que você toque na criança para que ela volte a atenção para aquilo que você vai falar. Nunca dê vários comandos ao mesmo tempo. Peça sempre uma coisa de cada vez para que a criança consiga focar. Peça a ela que repita o que foi solicitado para ver se de fato ela assimilou o que foi solicitado. É muito importante também a prática da atividade física. Ver aquilo que a criança gosta, que ela se identifica, porque a atividade física ela vai ajudar na diminuição da ansiedade, ela vai ajudar na respiração para manter a calma. A atividade física trabalha muito a coordenação motora, o que também é de suma importância. Vale lembrar também que a alimentação tem um papel fundamental, até porque alguns alimentos eles podem ser de certa forma estimulantes e acabar atrapalhando o sono. E é muito importante uma qualidade do sono para facilitar o aprendizado, diminuir a ansiedade, diminuir essa questão da hiperatividade também. É muito importante você entender que, embora o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade ele não tenha cura, o portador desse transtorno, ele pode ter uma vida de qualidade, se for feito toda a intervenção correta, toda a intervenção bem planejada, de forma específica para cada caso. Todo ser humano aprende, por mais difícil que pareça a situação. O necessário é que seja feito o caminho correto para esse aprendizado.